É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Um dos segredos para vencermos as tentações é desenvolvermos uma vida de louvor. Quer sejamos satisfeitos ou nas piores situações, o que não é fácil. Nessa semana nós estudamos os porquês, os segredos, os resultados de uma vida de louvor. Ela não muda os fatos que nos acontecem, porém, ela nos transforma internamente para enfrentarmos os desafios. Atua nas nossas emoções, nas nossas reações, às coisas que surgem, melhorando até mesmo a situação externa dos problemas que enfrentamos. E mais ainda, aqueles que estão ao nosso redor, uma vida de louvor que vivemos exerce influência sobre eles. De modo que uma vida de louvor é uma arma espiritual poderosa, segundo a palavra de Deus. Impressiona-nos o fato de que o apóstolo São Paulo, por volta do ano 62 de nossa era, quando se encontrava na primeira fase de sua prisão na cidade de Roma, onde estava preso já há mais ou menos uns 2 anos, ele, surpreendentemente, em lugar de estar deprimido, ele escreveu uma carta aos Filipenses, na qual nós encontramos o verso-chave do estudo desta semana. E ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Mesmo encarcerado, Paulo escreve uma carta sobre a alegria da salvação. Uma vida de louvor a Deus, mesmo quando atingido por provação por um terrível crisol. Paulo diz que os filipenses deviam regozijar-se quando as circunstâncias não davam, às vezes, motivo para isto. Deviam aprender a alegrar-se no Senhor, mesmo quando isso não parecesse natural. Até mesmo quando não tivessem vontade de fazê-lo. E Paulo mostra um segredo. Uma vida de comunhão com Deus, de oração, de ações de graças, faria com que a paz de Cristo inundasse e transformasse e guardasse o seu coração. Para que a mente, o coração daqueles que fossem atingidos, prejudicados pelo crisol, ficasse amparada pelo poder de Deus. Em toda a sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirma esta verdade muito essencial. Louvar é um ato de fé. Louvar é a fé em ação. Advém de um relacionamento com Deus, independentemente das circunstâncias, porque tem um fundamento. Deus, a pessoa de Jesus Cristo e o Espírito Santo são o fundamento do nosso louvor, a fonte de toda a nossa alegria. Nós louvamos a Deus não porque nos sentimos bem, mas sim por aquilo que Deus é, pelo seu amor para conosco, pelas suas promessas, pelas suas bênçãos. Por isso nós o louvamos, porque nós o amamos, nós o servimos, nós confiamos nele. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele é nosso amigo, ele cuida de nós. Ele voltará para nos buscar. Assim, confiando nele, nós vivemos uma vida de louvor para ele. Uma vida de louvor, de acordo com o apóstolo, é um estilo de vida. Resulta deste relacionamento com Deus. É interessante que o pregador britânico Charles Spurgeon, que escreveu o livro A Prática do Louvor, ele destaca que alguns passos existem no desenvolvimento de uma vida de louvor. Primeiro, diz ele, nós louvamos a Deus quando não ficamos olhando para nós mesmos, para nossas limitações e fraquezas, mas nós olhamos ao nosso redor para a grandeza de Deus e para suas obras maravilhosas. E diz mais, nós louvamos quando nós relembramos as ações de Deus que nós vimos, que nós assistimos, que nós conhecemos. As suas ações, sua bondade em nosso favor, em favor dos outros. E aí passamos a viver uma atmosfera de louvor.
Mas para que vivamos essa atmosfera, ele diz, é preciso que nós sempre sejamos capazes de lembrar a razão do nosso louvor. Ele diz mais, nós louvamos quando nós externamos o louvor. O louvor não é algo que permanece apenas em nossa mente. Ele sai da nossa boca, alcança os que estão ao nosso redor, enaltece a Deus diante deles, levando-os a amá-lo também, vendo a atuação dele através de nossa vida. Ele diz que o louvor tem o efeito de fortalecer em nossa vida o desejo de amar mais a Deus e incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo. É por isso que ele diz que uma vida de louvor é um estilo de vida. Ao receberem a carta de Paulo, os crentes na cidade de Filipos se recordaram da experiência do apóstolo mais de 15 anos antes. Ali eles estiveram juntamente com Barnabé pregando e Silas pregando o evangelho. Paulo e Silas foram presos, açoitados por pregarem a palavra de Deus. Os pés deles foram presos em troncos, foram lançados numa escura prisão, depois espancados com forte dor física. Mas interessante, eles começaram a cantar e orar. E suas vozes foram ouvidas pelo carcereiro e pelos prisioneiros que ali estavam. Repentinamente, à meia-noite, Deus interveio. Um grande terremoto sacudiu a cidade. As portas da prisão se abriram sozinhas. As correntes dos presos caíram. O carcereiro, que antes estivera atento aos louvores de Paulo e Silas e que perceberam que esses louvores contrastavam com as murmurações dos outros presos, ele havia adormecido por cansaço e agora ele despertou assustado com um terremoto e imaginou que de repente os presos tivessem fugido. E ele pensou em suicidar-se. Mas Paulo gritou, não, estamos todos bem, estamos todos aqui. O espírito de louvor, naquele momento, o clima de louvor naquela prisão, havia acalmado e impressionado os prisioneiros. E eles permaneceram imóveis, mesmo livres, em meio ao terremoto. Estavam todos ali. Aquele clima de louvor, na prisão naquela noite em Filipos, fez com que o carcereiro buscasse a salvação. E ele perguntou, o que devo fazer para que eu seja salvo? Aquela família do carcereiro em Filipos tomou-se parte das primícias da nova igreja cristã que surgia naquela cidade na Grécia. E agora sim, Paulo, quando escreve aos filipenses, ele lhes lembra o sofrimento que ele havia tido no passado. E afirma que também eles agora, que estavam sendo perseguidos, haviam recebido a graça de sofrer também por amor de Cristo. Por isso, ele os desafiou a viverem uma vida de louvor, que os ajudaria a permanecerem fiéis, testemunhando do Cristo no qual eles criam. Explicou-lhes como deveriam viver e o que significava uma vida de louvor, de gratidão a Deus. Os conselhos de Paulo eram muito pertinentes e faziam sentido aos filipenses. Mas eles ainda fazem muito sentido para nós hoje, são essenciais para nós hoje que vivemos os últimos dias da história do mundo e que enfrentamos todo tipo de provas e situações difíceis. A lição da semana aborda duas histórias de Israel, nas quais vimos a importância do louvor no exercício da fé. Uma delas foi quando da tomada de Jericó, ao povo de Israel, após 40 anos vagueando no deserto, entrar na terra de Canaã. Deus os conduziu a uma cidade fortemente murada. E agora queria ensiná-los a confiarem nele, nos seus métodos de ação e a obedecê-lo. E assim Deus determinou que eles, em vez de lutar, eles rodeassem as muralhas da cidade, todo o povo, durante 6 dias, em completo silêncio. Somente 7 sacerdotes com 7 trombetas, junto à arca, caminhavam com o povo, tocando a harpa, e o povo em silêncio. Trocando as trombetas e o povo em silêncio. Eles perceberam ali a sua incapacidade de conquistar Jericó.
foram levados a confiar no Senhor. E Deus lhes disse: no sétimo dia, vocês vão rodeá-la 7 vezes. Assim eles a rodearam 6 vezes em silêncio. E depois, na 7ª vez, Deus ordenou que o povo gritasse bem alto. Mas não foi uma gritaria comum, porque mesmo aquelas vibrações daquela gritaria toda não produziriam o colapso das muralhas de Jericó. Foi um grito de louvor ao Senhor, a sua grandeza, a sua magnanimidade. Como Israel muitas vezes fez nos anos seguintes, cada vez que saía para a batalha. Deus se manifestou com o seu poder de juízo. E em livro de Hebreus lemos: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. O louvor preparou a ação de Deus. Hoje, Deus muitas vezes nos conduz a muralhas nessa vida, para nos ensinar a confiarmos nele. Se nós exercermos uma vida de louvor, nós venceremos pelo poder de Deus. Porque os obstáculos que para nós podem parecer intransponíveis, para Deus, é uma questão de apenas crermos nele e ele agir. Louvor é fé em ação. A segunda experiência que encontramos 500 anos depois foi nos dias de Josafá, quando ele viu o seu povo cercado por uma grande multidão de povos vizinhos. Ele não partiu diretamente para a guerra porque ele sabia que isso seria inútil. Então ele buscou o Senhor, convocou um jejum. O povo se reuniu em Jerusalém e ali Josafá busca o socorro do Senhor. Ele ora diante do templo de Deus. E nesse momento, Deus levanta Jaziel, um levita da família de Asaf, que liderava música em Israel. E agora, pelo poder do Espírito Santo, ele anuncia: irmãos israelitas, a batalha é do Senhor. Partamos para ela, porque Deus está conosco. A batalha é do Senhor. Josafá conclamou o povo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá organizou um exército, mas foi uma marcha incomum de guerra. Foi designado primeiro um grande coral com vestes de culto, que foi à frente, marchando à frente, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus interveio naquele momento, quando os israelitas exerceram fé. Quando começaram a louvá-lo, os inimigos se voltaram uns contra os outros, se autodestruíram e fez-se paz para o povo de Deus nos próximos anos naquela terra. Enfim, quando nós aprendemos a louvar, isso se torna um estilo de vida. Quando aprendemos a louvar, isso produz impacto em nossa fé. Passamos a confiar na justiça e na bondade de Deus. Não vivemos mais em tristezas e murmurações. Passamos a confiar nos seus planos para a nossa vida. Passamos a nos alegrar mesmo em meio às provações. E o louvor se torna uma alma poderosa em nossa vida. Desenvolvemos então frutos do louvor. Porque raios de luz vindo do trono da glória incidirão sobre a nossa vida, criando uma atmosfera de louvor à nossa volta, que beneficiará também as outras pessoas. E influenciaremos outros no caminho da salvação. E nós concluímos com um texto interessante, impressionante, no livro Ciência do Bom Viver, de Ellen White. Ela diz: eduquemos o coração a ser esperançoso e a permanecer na luz que emana da cruz do Calvário. Que a minha e a sua vida seja hoje e sempre uma vida de louvor, de alegria perante o Senhor.